que só quer comer da língua do boi. Carne seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, poupa esse boi. Mãe Catirina, poupa esse boi que quer crescer. E lá vai meu boi no romper da aurora. Moça linda chora, com saudade vai ficar. Quando eu for embora num aeroplano, mas no fim do ano eu volto pra te buscar. Portas abertas de novo aqui na nossa garagem. Estamos de volta com Garagem Alternativa, moçada. E hoje a gente vai trazer um convidado pra lá de especial nessa temporada, né, Eduardo? Já foi falado esse nome aqui várias vezes, né? Cara, falaram tanto da qualidade, da capacidade de conexão com a música, de produção, de gravação, que a gente falou, cara, quem é esse cara? Eu, particularmente, conhecia só por nome. Aqui eu fui conhecendo um pouco mais do trabalho através de outros artistas. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de ter eles aqui. Isso, antes de eu passar a bola aqui e explicar de fato quem é que tá aqui na mesa com a gente, só lembrando, se o homem é chamado de maestro, não é porque não é brincadeira, né? Não é qualquer um que é chamado de Trabalhar com Elba Ramalho, com essa galera assim, Fagner, Alcione, pô, só gente... no ar. Ele compôs as maiores músicas do Bicho Terra, junto com a galera do Bicho Terra, né? Pô, cara, é só história legal. Mas a gente já conversou com ele nos bastidores e agora ligamos as câmeras para conversar com a gente e com vocês ao mesmo tempo. Zé Américo Bastos, seja bem-vindo aqui na casa. Muito obrigado por receber a sua grande visita, a sua ilustre visita aqui. Para mim, uma honra. Estou feliz de estar aqui com vocês e sentir esse astral aí de jovem e de alegria que vocês transmitem. Achei muito legal a recepção. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz mesmo. Esse papo aqui e só uma coisa, o Bicho Terra, eu produzi um disco e fiz os arranjos. Eu não compus as músicas. Certo. Eu criei todos os arranjos daquele disco, produzi o disco, mixei, finalizei. Fez o trabalho de produção, então só corrigindo, entendeu? galera. Eu Todo o trabalho de produção produzi. de 8 músicas, não foi? Foi Foi 8 músicas. 8 músicas gravadas no Rio de Janeiro, né? Gravada no Rio, Exato. a começar pelo Quando o Bicho Passa, que é o cartão de chegada do bicho. A introdução dessa música aqui dá pra dizer que é um hino do maranhense, né? Eu acho que foi Gabriel Meloni que falou sobre a relevância desse álbum do Bicho Terra que ele... Sim, verdade. É, aquela Isso já foi falado aqui na casa. aquela coisa que ele... Aquele cara virou o hino do Nossa, bicho. Virou a cara do bicho. Isso eu já conversei com o Godão. É a cara da nossa cidade, da nossa cultura. E quando a gente gravou isso, foi engraçado, porque o Godão falou pra mim, disse assim, maestro, esse nosso merenguinho tá demais. Porque é uma coisa que tem um swing. É um merengue, é um merengue. Escutei isso demais. Pois é. Eu gravei 8 músicas com eles e tive a sorte de que essas músicas viraram um sucesso. Sim. Eu acho que todas elas. E são músicas que eles até hoje tocam. Utilizam no repertório, né? Os principais sucessos dele. Até hoje tocam e eu fico muito feliz porque eu tenho uma relação muito legal com eles. Recentemente eu ia contar, agora eu vou contar agora, o Godão me prestou uma homenagem junto com o bicho. Sim. Que eu achei lindo. Eu fiz um evento lá na Casa Barrica, que foi o Crioula Festival, e eles foram convidados, nossos convidados, para participar. E foi no final, eles finalizaram a noitada. O evento. Eu estava sentado lá num canto, lá no meio do salão, assistindo o bicho, que eu gosto muito. Né? O bicho, eu tenho assim... É maravilhoso, eu sou fã lembranças maravilhosas. Meu filho era bem pequenininho, bem pequeno, quando eu conheci o bicho, eu vim passar um carnaval aqui, eu tinha que acompanhar o bicho para todo canto, porque o meu filho amava ele ele bem pequeno, com 3, 4 anos. E aí, o Godão fez uma coisa, cara. Ele começou a tocar esse arranjo
E eles desceram todos do palco e tinha, os bailarinos já estavam embaixo. Aham, sim. Geralmente eles ficam ali. Mas eles desceram do palco e foram se aproximando daquele canto onde eu estava sentado, onde eu estava sentado. Cara, e me fizeram uma reverência, uma coisa assim, que me emocionou, fiquei todo arrepiado, cara. Que lindo, Zé. Eles se ajoelharam todos e fizeram uma... Foi uma coisa linda, cara, uma coisa que... Pô, eu tô imaginando aqui esse momento. Só um cara como Godão. Godão tem um sentimento, ele tem um coração lindo, né? Ele é uma pessoa muito É especial. um dos maiores nomes da nossa música, com certeza. É um cara da muito nossa história. especial. Não tem como falar de música maranhense, Aliás, cultura maranhense e aquela Godão. turma do bicho realmente não é à toa que eles estão aí há tanto tempo. Há tanto tempo, Eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, para... Se falar o senhor de novo, eu vou embora. É proibido, é proibido. Pra tu. fazer uma pergunta para tu aqui. Pra tu, isso aí, pra tu é legal. Começar daqui de São Luís, porque a gente sabe que tu tem uma história muito grande no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, no cenário mais nacional, mas eu, pegando um pouco da tua história, e eu fiquei muito curioso com um determinado assunto. Quando o Aldô veio aqui, Aham. lembrou muito do Nonato e seu conjunto. Nonato Seu Conjunto. Nonato Seu Conjunto. Nonato Seu Conjunto foi um fenômeno no Maranhão. Fez parte Eu desse fiz. projeto. Conta um pouco. Eu desse acho que projeto. no Nonato Seu Conjunto, ali nasceu o Arranjador Zé Américo. O Arranjador Zé Américo parte no Nonato Seu Conjunto. Eu entrei no conjunto do Nonato. Nonato era meu professor de música. Eu fui aluno da escola técnica, que tinha uma super banda. Nesse tempo tinha-se grandes músicos na banda de música. Depois todos os meus amigos, meus parceiros daquela época fizeram carreiras. Nessa época era uma época do governo militar. Sim. Então a grande maioria deles seguiu fazendo carreira aeronáutica, no exército, Tocava nessas bandas nas bandas militares. militares, Eu não isso. quis, eu quase que o exército eles queriam me segurar. Aham. Mas na hora H eu consegui escapar, eu dei uma sorte. Né? Aí eu dei uma sorte e deu um excesso de contingente lá, não sei o quê, eu só feri. Escapou. Eu saí, eu consegui sair. Mas sim, a escola técnica foi fundamental na minha formação, porque li a partitura, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. E Nonato era professor da escola. Então, já me acompanhava, sabia, né, que eu tocava teclados e tal, não sei o quê. E chegou a me dar, inclusive, me chamar para ter aula de piano com ele. Eu fui 2 vezes só. E ele gostou de me vir tocar. Eu sei que eu acabei sendo chamado para o conjunto na primeira oportunidade que teve, porque tinha um outro músico, Certo. Pra substituir, no caso, esse músico que saiu, né? o Mundinho. Ele foi morar em Brasília. Brasília, nessa época, estava levando, todo mundo estava começando, dando muita oportunidade para as pessoas. E aí abriu-se a vaga e eu fui ser o tecladista do conjunto de Nonato. Eu tinha 17 anos. E fiquei até os 23. E isso aí foi anos 70, mais ou menos. E eu sei que em 74 nós fomos gravar o primeiro disco. Nós fomos contratados pela Continental Discos, uma gravadora que era de São Paulo, para gravar o primeiro disco do Nonato Seu Conjunto, lá em São Paulo. Certo. Foi Cláudio Fontana, nosso grande amigo Claudinho, que conseguiu, ele falou o que era Nonato, como é que era e tal, as festas que a gente tocava. A gente tinha um cartaz incrível. Desculpem. O conjunto naquela época era assim, impressionante. Onde a gente tocava era sempre lotado e Sim. a gente fazia baile, na verdade, né? Mas o baile de Nonato Seu Conjunto eram as festas mais importantes e tal, não sei o quê. Aí, dentro do conjunto, a gente tinha Oberdão Oliveira, que era o nosso guitarrista, que era um tremendo...
é um tremendo compositor. Se vocês ainda não entrevistaram, seria... Mora aqui em São Luís? Mora. Oberdan tem coisas incríveis, como, por exemplo, quem ainda não viu o Tambor de Crioula do Maranhão, que é a música que fala do tambor de crioula mais conhecida de tudo que se fez até hoje para tambor de crioula. E nós gravamos essa música no segundo disco de Nonato. Aí nós fomos gravar o primeiro disco, né? Gravamos lá em São Paulo, fomos de ônibus, né? Nesse tempo viajar de avião era um luxo. Fomos de ônibus, gravamos o disco num tremendo estúdio Reunidos, mas gravando eu me lembro que nós gravamos num estúdio de 8 canais. Pra gente aquilo tudo era uma novidade incrível. 8 canais. Mas eu estava falando do arranjador, porque dentro do conjunto, nós todos... Nonato, na verdade, era o dono e o grande líder do conjunto, mas ele nos deixava à vontade. Os músicos criavam o repertório, os músicos tinham total liberdade. Dava essa abertura para isso. Total. E eu, de uma certa forma, assumi uma espécie de liderança musical, mesmo sendo o mais novo, sabe? Eu era era mais atirado e, de repente, a questão eu tinha uma musicalidade bem... se destacava de uma certa maneira. Então eu comecei a meter o bico mesmo nos arranjos. E eu não sabia, eu não escrevia música. Então eu passava as ideias dos arranjos, que todos não são só meus, eram meus, de Pitomba, de Oberdan, basicamente dos três. Isso. Mas acho que as minhas ideias eram as que mais prevaleciam. E quando a gente tinha alguma coisa que envolvia sopros, ou até cordas, que até isso nós chegamos a gravar, cordas de violinos e tal, não sei o que, lá em São Paulo, eu cantava de boca para Nonato. Dava ali uma sofejada ali pra cá. E ele escrevia a partitura, porque eu não sabia escrever. No segundo disco, a gente nós já fomos mais experientes. No segundo tem uma música que eu acho uma coisa fantástica até hoje, essa música A Roda ao Mundo, que é Cafua. Nego cantou, sofreu, gemeu, nego fala Cafua, gaiola feia, de nome feio para... Essa música é um negócio sério. Essa música, se você buscar Cafua na internet, você vai encontrar uma porção de versões, né? De gente tocando? De safados vendendo essa música. Nossa, caramba, eu tava pensando numa coisa. Essa música esse disco de Nonato, O Som e o Balanço, que é o segundo disco. Esse disco é maravilhoso. Vocês gravaram quantos discos, hein? Olha, eu gravei 2. Os 2 primeiros. Certo. Porque aí foi a época que eu fui embora pro Rio. Certo. Eu fui pro Rio muito novo. Eu tô morando no Rio há quase 49 anos. Até porque tu começou muito novo, né? Com 17, né? Então... Com 17 eu tava no conjunto. Eu comecei a tocar com 5 anos de idade, cara. Porque é o seguinte, e tem uma coisa que eu acho legal. Depois de muito tempo, a galera mais jovem... Teve uma época que meio virava a cara e tortava a cara do Nonato. Sabe aquela galera que se acha, tal, não sei o quê? Depois teve uma turminha que, ao invés de fazer isso, numa outra geração mais pra frente, começou a ouvir o que a gente fazia. Sensacional. Entendeu? Começou a ouvir, e principalmente esse segundo disco, que é muito especial. Esse que tem o Crioula, que tem Cafua, o repertório desse disco é incrível. Esse disco tem uma história que eu vou contar rapidinho antes. Pode contar. Esqueça. Eu estava uma vez eu fui fazer um show com Elba tinha um outro nome, não era no Blue Note, não. Uma casa de jazz que teve em São Paulo que já acabou. Mas não era o Blue Note, não era esse nome, era um outro nome, mas era uma casa de jazz. Resolveram contratar Elba para fazer um show especial, um show diferente. Tem nada a ver Elba cantando jazz. Jazz, Aí Elba
maestro, vamos fazer o quê? Eu falei, não sei, você tá afim de fazer? Tô. Porque eu com o Elba, assim, a gente tem uma relação de irmãos até hoje. Até hoje. E eu falei, tu tá afim de fazer? Tô. Digo, então vamos embora. E aí ela vai pra minha casa e a gente senta no meu piano e ficamos achando um repertório que fosse interessante para aquele lugar. Certo. Acabamos montando um show, sabe? Eu armei uma bandinha com 3 ou 4 músicos, uma coisa bem pequena para o ambiente lá, porque lá era uma casa pequena. Eu sei que lá eu estava no camarim com o Elba, Aham. e chegou um cara, começou a conversar com o Elba, e esse papo depois me chamou a atenção. Ele era inglês, mas ele falava português. Uhum. E eu conversando com uma turma aqui, ele conversando, ele papiando com o Elba. Do nada eu vi, não sei o que, não é do seu conjunto. Ele falou. Ele. Eu falei, peraí. Você falou o quê? Ele disse, Nonato, seu conjunto de São Paulo. Não sei o que. Eu falei, não, você tá por fora. Não é de São Paulo, Esse não. conjunto não é de São Paulo. Eu disse, que música você conhece? Cafuá. Eu disse, é Cafua, o nome. Elba, você conhece, Zé? Eu disse, o arranjo é meu. Muito bom. Eu disse, o arranjo é meu. E eu gravei isso aí. Aí esse cara foi falar para nós, esse disco nas boates de São Paulo, na boate de Londres, isso tem muitos anos, claro. Isso não é uma coisa de agora, que está acontecendo agora. Pô, isso aí foi, sei lá, tem uns 20 anos. Eu ainda tinha disposição para pegar aí com Elba para São Paulo, fazer um show diferente, não sei o quê. Tem mais de 20 anos isso aí. Ele falou, esse disco nas boates de Londres chega a custar até 300 euros. Cara, eu fiquei besta. Eu já conversei isso. Na época, o Nonato estava vivo ainda, eu conversei isso com o Nonato. E conversei com o Alberdan. Porque essas músicas são todas registradas na editora que era da Continental na época, da Copacabana, desculpa, que depois foi... Hoje esse acervo é administrado pela Universal. Universal Music, né? É, porque a Polygram comprou, aí que era a Philips, e depois a Universal comprou a Philips. Assumiu a Philips, isso. Comprou tudo. Então, esse acervo está registrado lá. Hoje, se eu quiser gravar Cafua, que aliás eu estou pensando em fazer, eu vou ter que pegar a autorização. Não adianta eu ser amigo do Alberdan. E do Cleto Júnior, que eu não posso esquecer. O Cleto Júnior é o letrista. Sim. Mas vocês ganham de direitos autorais em cima dessa música? Eles teriam que ganhar os dois. Eles recebem. Porque essa música Alcione canta em show. E Rita Benedito canta em show. Eles devem receber. É muita coisa, mas recebem. Agora, as coisas que fizeram lá na Inglaterra... Isso aí não. Aí é... Ele lutou muito. Eu falei pra ele, cara, tu tem que entrar em contato arranjar um advogado e partir para dentro da Universal para eles correrem atrás. Mas isso é muito complicado. Complexo, E tem coisa muito pior. Porque com essa coisa da inteligência artificial que está chegando para nós agora, isso já está lá há muito tempo. Existem músicas que nós gravamos que eles tiraram as vozes. Caraca. E pegaram a nossa gravação, a nossa base, e botaram a letra em inglês com outra onda. E Caramba, eu já ouvi. Bicho. Conversa isso com o Alberdan, seria um papo interessante. Cara, mas essa história é muito interessante mesmo. Isso aí rola. Não rolou com aquela Adele, com a música de Matilda. Entendeu? E rola. Rod Stewart veio Eu aqui, gravei- plagiou Taj Mahal, não foi? Pois é, eu gravei 2 discos, 2 primeiros. Em seguida fui-me embora. Nonato gravou mais 3, os outros 3 pela RCA Victor. Sim. O conjunto dava pé. Tanto dava pé que nós saímos, o Nonato saiu da
da Copacabana, que era uma gravadora menor, e foi contratada pela RCA Victor, que era uma potência internacional, entendeu? É RCA, né? RCA. Sim, a RCA já foi uma gravadora Entendeu? gigantesca, né? Absurdo. Eu fui produtor da RCA depois, muitos maiores, anos né? depois, né? Eu já produzi Elba para RCA por uns 4, 5 anos, sei lá. Olha. Porque Elba foi, nós começamos pela CBS, né? Que hoje é Sony. Depois nós fomos para RCA. Já foi o próximo, a Vai próxima ser a gravadora Victor. foi a RCA, né? Para RCA Victor. E depois virou BMG, MG é muito conhecido. entendeu? Que é a mesma coisa, né? E depois nós fomos contratados pela Polygram, Sim, Poligram. que era a Philips. é. A Polygram era a Philips, que foi o período que mais longevo dela numa gravadora e onde ela fez muito mais sucesso. Tu trabalhou na Poligram? Muito tempo. Chegou a ser contemporâneo de Raul, porque ele trabalhou na Poligram, né? Raul trabalhou Raul Seixas. Não. Que trabalhou na série conta que Na série, quanto que ele trabalha. É porque ele começa como produtor quando ele vai pra lá, né? Depois ele vira. Não. Eu fui contemporâneo de Cazuza pra caramba. Fomos amigos, Ah, sim. inclusive. Ah, que legal. De muita gente importante aí. Mas Raul Seixas, infelizmente, não. Pois é. Então, eu comecei com o Nonato, e o Nonato é uma coisa que o Maranhão deveria, eu acho que, prestigiar mais. Entender melhor. perguntei porque Entendeu? quando o Odon contou pra gente, ele conseguiu dar a dimensão do que era esse conjunto. Meu irmão, nós chegamos a vender, naquela época, eu acho que até hoje nenhum artista local, mesmo depois dessa coisa toda de estúdios aqui, de nego fazer carreira aqui, não sei o que, ninguém vendeu disco do tanto que nós vendemos aqui. Nonato, seu conjunto, vendia disco legal aqui no Maranhão, no Piauí. Nós éramos estourados em Belém e Fortaleza. A gente viajava para fazer shows, para fazer baile em Belém, sabe, no Piauí. No Piauí, então, era um absurdo que a gente ia. Cara, mas olha, uma coisa, Zé, que você falou bem aí durante a conversa já, tu falou que uma galera já mais jovem meio que revisita a história também pra olhar seus conjuntos, isso com um aí. olhar voltado pra banda. Isso aí. Olha, eu me lembro que até Pablo, que veio aqui da Forte Apache, ele comenta sobre Nonato e seu conjunto. Alguns Ele fala. já falaram E é pra uma mim, pessoa mais, assim, da nossa geração aqui, entendeu? E que pesquisa música assim, alguns maranhense. tecladistas, bons músicos que tem aqui hoje, que tem carreira e tal, não sei o quê, tem muitos deles que falam assim pra mim, que eu sou a maior referência deles até Sim. hoje e tal. A gente sempre Por causa bate... de Nonato e tudo. Quer dizer, a turma, de repente, começou a descobrir, entendeu? Que é importantíssimo, porque o que é que acontece? A gente tem aqui como foco do podcast justamente conversar com todos vocês que fazem parte da música maranhense. Ora a gente conversa com uma galera mais jovem, outra com quem estruturou aqueles primeiros passos do que a gente vê hoje, né? E Nonato e o seu conjunto parece ter sido um ponto divisor de águas do cenário maranhense. Foi o primeiro. Toda vez que a gente conversa, é isso que Foi a o gente escuta. primeiro artista do Maranhão, morando no Maranhão, Aham. a gravar. Porque isso é importante que ele tá falando. A gravar, porque nós tínhamos quem? Alcione começando carreira lá, já com algum sucesso. Foi nesse mesmo momento, Entendeu né? como é que é? Já Alcione já estava legal, já estava começando. Estava legal não, estava começando e tal. Né? Teve... depois o nego teve que sair, cara. Sim. Nonato e seu conjunto não saiu do Maranhão. Nós fomos gravar em São Paulo, contratados por uma gravadora Gravava lá, de mas São vivia aqui, Paulo. né? Mas era aqui. Que legal entender esse contexto, Entendeu? Zé, porque a gente tem uma série de dificuldades, foi um dos motivos porque a gente criou o podcast,
de achar documentos, vídeos, material, registrando esses grandes feitos dos nossos artistas, né? Por exemplo, a gente sabe que é relevante Nonato e seu conjunto, sabe? Olha o que a gente está conseguindo descobrir aqui, que eu não sabia. Tava tocando em Londres, cara. Olha que doideira, mano. Olha que doideira isso. E só conversando com as pessoas que fizeram a parada que a gente vai descobrir. Se você buscar, tem uma coisa tão interessante, né? Os caras são tão malucos que não sabem. Se tu buscar Nonato, seu conjunto, Cafua, Aham. dá um Google nesse troço que Eu tu vou vai fazer ver. também. Tem um disco que aparece que tu sabe quem é a capa. Maísa. Maísa, a cantora, cara. Maísa, que não tem nada a ver com Nonato, apareceu a capa, assim, Nonato, seu conjunto, não sei o que, e a foto da Maísa. Cafua. Loucura mesmo. Cara, eu pesquisei esse negócio, eu achei tanta coisa louca. Mas, maestro, você falou agora há pouco também que depois desse boom, dessa explosão do Nonato e seu conjunto, que, pelo que eu entendi, foi ali o pontapé inicial dos seus Eu trabalhos, como arranjador e tudo Sim, mais, do né? meu trabalho, sim. Isso. Porque o que foi ali que acontece? teve esse despertar, né, pros arranjos e Eu tudo mais. resolvi ir embora do Maranhão. Isso, sobre isso que eu falei. Eu tinha 23 anos, né? E aí só foi já pro Rio, né? Fui pro Rio. Eu falei, Nonato não queria que eu fosse. Ele tinha lá também os motivos dele, né? Não queria perder um músico que era importante pro conjunto naquele Sim, momento claro. e tal. E eu falei para ele, Natinho, eu vou embora. O que acontece? Eu acho que muito cedo eu atingi um patamar aqui dentro de São Luís, na minha profissão, e eu queria ser músico profissional, eu estava naquela, vou ser músico ou vou ser engenheiro eletrônico? Tava se dividindo Porque aí. eu sempre fui doido por eletrônica, estudei eletrônica, eu fiz escola técnica, né, e eletrônica. Eu gostava disso também, mas a música era muito mais forte. Então, mas eu atingi um negócio que eu não tinha mais pra onde ir, cara, aqui. Não tinha mais espaço para. Eu estava indo Nonato seu conjunto, entendeu? Como é? Aquilo era um topo. Topo daqui, do que Era o dava topo. pra ser feito. Eu era o cabeça do negócio, que era o topo da parada, com 23 anos. Aí eu digo, pô, eu vou embora. Mas aí quando bateu esse estágio assim, eu vou embora. Qual era a tua ideia? Tu já ia pra lá procurar? Não, estúdio, a minha ideia não era nenhuma, era ir embora, era me dar. Eu falei para Nonato, eu digo, eu vou me dar uma oportunidade, cara. Ah, pode crer. Sabe? Eu tenho que acreditar no meu talento, no meu taco, então eu vou ficar aqui nessa o tempo todo, eu vou ter que arranjar um emprego aí no estado, e eu não tô afim disso aí. Não, mas tu já tem alguma coisa lá? Eu digo, como é que eu vou ter se ninguém lá sabe que eu toco, que eu faço alguma coisa? Não tem nada, pô. Ninguém me conhece lá, pô. Não tem nada. Eu vou arriscar. Eu vou no peito e na raça. E fui no peito e na raça. Eu passei, porra, dificuldade pra caramba. Eu dormi na rua e o cacete. Apesar de minha família poderia ter me dado uma ajuda, mas eu não quis. Eu achava que aquela era uma briga minha, que era uma coisa particular e que... Eu recebi a carta do meu pai, da minha mãe, na casa de Ronaldo, que era um amigo meu, que eu dei o endereço. Eu recebia e empurrei pro banheiro, eu chorava pra caramba e tal. Depois sentava na mesa, escrevia a carta, mas nesse tempo era carta. E respondia e tal, mandando dizer que tava tudo bem. Mas não tava tudo bem por causa nenhuma, entendeu? Como Era é que mais é? pra aliviar o peso disso pra família. Mas aí, de repente, Deus vai clareando, sabe os planos. Caminhos. Aí eu arranjei um emprego numa casa da noite, pra tocar na noite. Cheguei de cara de pau mesmo. Eu e Pipio. Você sabe quem é Pipio? Não. Pipio é um tremendo músico do Maranhão. Ele morou anos no Rio. Trabalhou comigo muito tempo na banda Delba Ramalho. Gravou comigo muita coisa nos discos de Alcione, que eu sou arranjador de Alcione há 40 e tantos anos. Nossa. E Alcione é uma pessoa de uma fidelidade incrível. Então, porra, o artista grava um disco por ano. Um dia desses eu estava conversando isso com ela. Eu disse para ela, tu tens ideia de quantos arranjos eu já escrevi para tu cantar?
Não, porque mas foram muitos, né? Eu disse, eu nunca conferi, mas é muito mais de 100, te garanto. Porque, pô, tinha 3, 4, 5... 40 anos nisso aí, por cara. disco. É. Porque ela sempre tinha 3 arranjadores, né? Por disco tinha 3 arranjos, quando tinha pouco. A média era 4 ou 5. Teve disco de 7. Então, pô, é muita coisa que eu escrevi. Com certeza, Eu gravei sem com sombra ela. de dúvida. Muita coisa. Mas, Zé, tu falou aqui há pouco, antes da gente começar as gravações, que nesse trabalho de arranjar, de produzir, né? Já lá no Rio de Janeiro, tu conheceu vários nomes, né? Sim, sim. E dando um Google, se você aqui tá assistindo e ainda não conhece esse nome, é só botar lá Zé Américo Bastos que tu vai achar, até no Wikipedia tem lá. E relacionado a ti, tem vários nomes, como No Fagner, Wikipedia como uma tem galera. pouca coisa, porque... É claro que conversando aqui a gente vai saber porque bem aquilo ali mais. teria que ser uma coisa É bem atualizada. raso, Já me pediram para fazer, igual tem um outro site aqui, mas eu não... Eu sou um cara que é o seguinte, cara, eu não ligo muito pra essa coisa de se autopromover. Tô ligado. Sabe, eu sou um cara, sabe, eu ganhei prêmios pra caramba. Disco de ouro, quando era difícil de se ganhar, disco de ouro era 100 mil discos, daquele discão, eu acho. Pô, eu achava aquilo ali Eu devo, auge, cara. eu devo ter recebido uns 20. Meu pai amado. De platina era 250 mil. Eu devo ter ganho uns, se não me engano, são 16. E, cara, eu não tenho nada disso, porque estava tudo dentro do meu estúdio lá em Saquarema, eu tirei tudo, botei dentro de uma caixa. E isso vivi com uma pessoa que foi minha caseira por anos lá. Aham. E eu falei, onde eu venho buscar? Eu não sou muito ligado Nessa nessa... parada. Eu ganhei um Grammy, cara. É isso que é aí que eu ia Eu ganhei chegar. um Grammy e não tenho Grammy. Meu Deus do céu! Porque o que acontece? Eu criei um projeto, né? Porque eu tinha uma ligação muito grande com o Dominguinhos. Eu conheci o Dominguinhos aqui no Maranhão, ele veio com o Gilberto Gil. Eu conheci ele e Gilberto Gil aqui. Caraca. Então, eu estava numa boate com uma namorada, quando o cara dono do conjunto, que era meu amigo, falou assim, eles pararam e tal, ele tocava acordeon, falou, Zé Américo, vem tocar aqui um negócio pra nós, tal, não sei o quê, no microfone. Eu falei, não vou não, tal, eu tava tomando uma beritinha, tal, com a namoradinha e tal. Eu garoto, muito novo, né, mas já tava trabalhando, já tocava mais, já ganhava um dinheirinho, então. Aí ele falou, tu não quer tocar porque Dominguinhos está aqui, né? Eu nem sabia que não. Aí eu levantei e fui lá. Eu falei, pois eu vou tocar para Dominguinhos, eu vou tocar porque ele tá aí. Aí peguei o Dominguinhos, tô tocando para você. E toquei, cara, comecei a tocar. Daqui a pouco vem Dominguinhos, né? Aí na hora que eu parei, Dominguinhos veio, me pegou pela mão, me levou lá pra mesa onde ele tava com o Gilberto Gil. Né? O mundo é muito louco. Que história, cara. Depois eu vim virar produtor de Dominguinhos, além de muito amigo dele. Aham. E, gravei vários discos com o Gilberto Gil. Fui tecladista de Gilberto Gil, viajei com o Gil pra caramba. E somos amigos até hoje. Olha que mundo louco. Mas quem me abriu as portas das gravadoras no Rio foi um cara chamado Dominguinhos. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar na noite. Ganhando aquela mixaria danada, não sei o quê, ralando de terça a domingo, só folgava na segunda, da noite é brabo. Até hoje é brabo. Até hoje. Entendeu? Trabalhar na noite é barra pesada. Mas, pelo menos eu já ganhava algum Eu dinheirinho. conseguia ter uma grana e tal. De repente, num golpe de sorte, eu fui tocar, me convidaram os amigos para tocar um negócio, um show onde participavam alguns amigos nossos do Maranhão que estavam lá iniciando, mas teve, sabe aquela coisa de universidade que estava rolando, não sei o quê. Eu sei que de repente Dominguinhos apareceu nesse negócio e me encontrou e, poxa, a gente se abraçou e ele me deu o telefone dele e falou, poxa, me liga. E tal, eu liguei para ele, me deu o endereço dele,
Nesse tempo ele morava em Copacabana, morava no Rio. Depois depois que ele foi morar em São Paulo, morava lá na Santa Clara. Aí, cara, Dominguinhos falou, eu vou, porque no Rio, o Brasil naquele tempo nós éramos o quinto maior mercado fonográfico do mundo. Sim. Nós éramos um negócio absurdo. Isso é mais ou menos que ano, Zé? Que Isso aí é 1978, final dos anos 70. por aí, é. Nós éramos o quinto maior mercado fonográfico do mundo, vendíamos disco pra caramba, cara. Uhum. Não tinha pirataria, não tinha nada disso, era LP, né? Então, por exemplo, músico de estúdio, o cara tinha trabalho todo dia, o cara não parava e era muito bem pago. O músico de estúdio era muito bem remunerado, porque a gente ganhava por período, chamava-se período. Período era quase cada 45 minutos que você passa dentro do estúdio tocando. Isso. Entendeu? Gravação parou, não interessa. Tá contando. O relógio está lá. Então, Dominguinhos, e todo grande músico, todo músico muito requisitado, tinha um substituto. Popular, sub. O sub, né? E tinha os caras que eram subs assim, profissionais, Como assim, Zé? né? Porque o cara tinha tanta gravação que ele não dava conta. Aí certo. ele mandava um substituto. E o substituto era aceito porque era mandado por aquele cara. Era referência. Se Dominguinhos vai mandar um cara substituir ele, o cara sabe que é um cara que Dominguinhos tá mandando. Entendi. Entendeu? Eu tinha um grande amigo que morreu há pouco tempo, o Jacaré, baixista. Ele foi sub profissional, assim, a vida inteira quase. Porque ele era sub do Jamil Jones, que gravava com todo mundo. Então, o Jaca dizia assim, ó, o sub, porque ele era muito engraçado, ele dizia, o sub tem que ler melhor que o titular. Mas é mesmo. Tem que chegar mais cedo do que o titular chegaria. Ele tinha uma porção de itens que ele dizia o que Porque o ele é sub... mais cobrado, porque ele não é o cara. Porque ele não é o cara, ele não é o cara. Aí, O no caso, sub... substituía Dominguinho no acordeon. O sub não pode errar de jeito nenhum. O sub, bicho, o Jacaré falando isso era muito engraçado. Aí Dominguinho falou, Zé, eu acho que eu tenho uma gravação aí que eu queria para você fazer para mim, que eu não vou poder. Falei, Dominguinhos, eu não tenho nem sanfona. Ele disse, eu tenho 2. Eu te empresto uma. Quer dizer, o cara me arranjou a gravação. Tocou o na trabalho. sanfona de Dominguinhos. Ainda me emprestou uma No sanfona. lugar de Dominguinhos. Aí eu cheguei lá com a sanfona, né? Com aquela escandalha e tal. Eu digo, ó, eu sou Zé Américo Bastos. Estou aqui para substituir Dominguinhos. Pô, tudo bem e tal. Então, todo mundo aceita numa boa. Recebeu sub. bem, né? Todo mundo recebe o sub legal. Claro que queria ele, mas ele mandou um sub. E aí o sub tem que se sair bem. E eu, possivelmente, me saí. Porque Dominguinhos começou a me botar em outros subs, para abrir mesmo. Foi porta elogiado pra mim. por aquele Porque trabalho, Dominguinhos sempre foi assim. Ele sempre gostou de ajudar. Ele fez isso com várias pessoas. Tem um cara que está estourado hoje, que é o Mestrinho. Mestrinho. Pois é, Mestrinho já falou dele. Mestrinho, quem abriu as portas para o Mestrinho fui eu. Mas por quê? Porque Dominguinhos me pediu. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas Entendeu? até numa entrevista dele, não sei nem se não foi aqui na Mirante, quando ele veio tocar junto com o João Gomes, fazer aquele show, que é o nome do show é Dominguinho, né? Ele até falou, eu pensava que era até Dominguinho, assim, inicialmente, depois que eu entendi que era o Dominguinho, né, o show. Mas, se não me falha a memória, cara, foi até ele, que ele tava tocando com uma sanfona que já tinha sido do Dominguinho, cara. Pois é. Ele fala do negócio da música que eu dei pra ele. Que ele é fera, Ele né? fala. Assim, Ele tá com a gravação agora, ele falando, porque ele recebeu o prêmio agora, da música. E ele falou, pois é, eu ia pra casa do Zé todo dia, né? Agora, essa semana. Tá no. Não, já saiu porque é no Story. Sim. E eu ia pra casa do Zé todo dia e a gente ficava ouvindo uma música inédita do Dominguinhos. Essa história é incrível, porque Dominguinhos deixou uma música inédita comigo. Foi mesmo. Eu falei para... Depois eu conto.
A gente tem quanto tempo? Porque a minha... Fica à vontade. Bicho, é muito louco. O tempo necessário pro senhor contar todas as A minha histórias. história é muito louca. E o Mestrinho, pronto. Dominguinhos queria me apresentar o Mestrinho. Quando a gente fez o Iluminado é um projeto que eu criei. Quando eu fui contratado pela Sony, pela BMG, Aham. para produzir um disco de Elba e Dominguinhos. Cara, esse disco, procurem, chama Elba Ramalho e Dominguinhos, Baião de Dois. E ouçam. Não, eu conheço. Você conhece? Conheço. Parabéns. Baião de Dois. Porque a maior parte das pessoas não conhece. Porque o que aconteceu foi o seguinte: nós fomos contratados pela BMG. Certo. Quando estávamos no meio da gravação, a BMG foi vendida para a Sony. Eu fui contratado por uma gravadora e entreguei um disco para outra. Uhum. E a gravadora tem um problema que é o seguinte, meu irmão. Trocou o diretor artístico, complicou tudo. Porque diretor artístico, sabe aquela história do leão que ele mata os filhotes, que é para vir só a geração dele? É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Aquele disco não era um disco da Sony, aquele disco era um disco da BMG. Aquele disco chegou à final do Grammy, entre os 3 finalistas. E só não ganhamos aquele Grammy porque a Sony não quis mandar ninguém. Porque era o prêmio importante e aquele que eles fazem questão de entregar na mão. Certo. Dominguinhos não iria, porque ele não viaja de avião, mas eu iria com Elba. Mas eles não mandaram você. Não, e eu tive muita briga dentro da Sony por causa disso, porque o diretor artístico que assumiu era um cara que era meu amigo, entendeu? Eu enquanto o Zé tava falando aqui, eu fui procurar pra realmente ver se eu sabia que álbum era esse. Eu sei, eu lembro da capa. Ó. Esse Essa álbum é capa, fantástico. eu lembro muito bem. Desculpem, mas eu acho que fiz um trabalho nesse disco que é diferente de tudo que eu tinha feito até então. Foi Então, nesse álbum aqui que eu escutei, eu só quero um xodó pela primeira vez, assim. Que eu e o escutei, xodó assim mesmo, com assim, arranjo de metaleira pesadaço violento. aqui, Eu escrevi, muito bom. Eu escrevi tudo e mais alguma Muito bom. coisa. Eu acho que é desse álbum aqui também, o senhor me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que é Lamento Sertanejo. Eu nem olhei aqui direito, mas eu acho que que é de Dominguinhos, né? Desculpe, mas é um arranjo que... Não, e eu me arrepiei aqui também. Nesse disco aconteceu uma coisa, porque quando eu terminei a gravação desse disco, como tem 2 músicas que é parceria dele com Gil, Sim. eu mandei para Gil MP3. É porque ele é de 2005, né, esse álbum Eu aqui? acho que é, mais ou menos Ele é de por aí. 2005. Eu sei que o Gil era ministro na época Aham. da Só cultura. isso, só ministro. Ele era ministro da cultura. Aí ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo. Aí a moça perguntou assim, o que o ministro anda ouvindo ultimamente? Ele falou, um disco de Elba Ramalho e Dominguinhos, onde eu ouço, que ainda não saiu, onde eu ouço todos os tambores do mundo, todos os sons, passando pelo hip hop, pelo rock e sem tirar o pé do Nordeste. Aí a gente chegou no... Aí eu encontrei com ele e, lá na casa de Alcione, falei, domingo, né? Giló, tu ouviu o disco, né? E tá falando de quê? Do Baião de Dois? Claro que eu vi aquele jeito dele, né? Eu falei, Gil, você mandou ali um negócio, só esqueceu de dizer o nome do cara que fez o negócio, né? Ele falou, pois é, me desculpa. Faltou dar meu crédito. Pois é. Mas agora a gente encontrou aqui um ponto de convergência entre eu e Zé Américo. Rapaz, eu escutei esse álbum e o que me ganhou, porque através de um outro amigo, que ele me indicou e falou assim, cara, eu acho que nessa época eu tinha 17 anos, era novo. Mas esse meu amigo, ele me mostrou e falou assim, bicho, escuta isso aqui, cara. Esse cara é E aí eu revisitei esse álbum. Esse disco é muito louco. E aí eu escutei na época, eu gostei, achei massa pra caramba, eu escutei CD mesmo. E aí, muito tempo se passou. Nos últimos anos da minha vida, eu venho trazendo cada vez mais a música da gente, né? Eu tento... até porque o rock, ele sofre muito com a americanização da coisa, né? Então, eu tento cada vez mais nordestinizar
o trabalho que eu tô falando, não só pelo jeito do que eu falo, porque eu sou maranhense, do que eu tô fazendo, né? O trabalho musical. Mas, em específico, escutar elementos que me levem a não só valorizar mais o que a gente faz aqui no Nordeste, mas também entender melhor o que acontece. Isso aí, eu podia falar de vários nomes. Mas esse foi um CD que eu revisitei. Você pra sabe o que eu tô escutar, Zé. fazendo com esse Porque CD é disco? rock, cara, demais, mano. Esse CD é muito disco pesado, pô. é muito diferente. Esse CD é muito pesado. tô falando- e eu tem tô tudo isso que fazendo- tu falou, de passar pelo hip hop, por tudo. Cara, esse álbum aqui é muito O Gil bom. falou mano. isso. O Gil falou isso. Eu tô fazendo uma coisa com esse disco, porque eu vou falar É que, na uma verdade, coisa. foi o Gil que falou. Eu vou falar uma coisa aqui que se dane, porque se chegar um dia lá na Sony, eu vou ter que ir lá mesmo quebrar um pau com eles. Eu vou por causa desse disco. Porque eu já quebrei o pau uma vez e o Dominguinhos foi comigo. Ainda estava vivo. E briga feia por causa desse disco. Porque esse disco eu acho que é um negócio muito sério. E esse disco aí, ele é atemporal, velho. Tu sabe o que acontece? A Sony fez tão pouco caso desse disco que a Sony não tem os originais desse disco. Esses originais são meus. Eu tenho. Em casa, guardado o Eu material tenho. original. E eles lá não têm. Eles não têm. Caramba. E o que acontece é o seguinte, eu vou à Sony. Eu botei esse disco no meu computador, no meu estúdio. Eu estou remixando esse disco. Caramba. Tá um som tão absurdo. Gigante. O som que ele E merece. já é. O som que ele merece, que não tem aí. Ele vai vir. Se você ouvir, ontem eu estava no estúdio 98, Aham. eu botei 3 faixas para os caras ouvir lá, o nego ficou, pirou. Bicho, é uma sonoridade tão absurda. Porque eu tenho estudado muito, eu estou há uns 20 anos mexendo com essa coisa Sim. de mixagem, de sonoridade. A coisa que mais me amarra é hoje a sonoridade. Porque quando eu tive o problema físico, Sim. né, eu fui vítima de uma anestesia, de uma intoxicação anestésica raríssima, que só eu e uns 2 ou 3 caras que, como eu, não ganharam na loteria, mas acertaram nessa porcaria aí. Eu fiquei paralítico, de cadeira de rodas e tal, não sei o quê. Mas Deus nunca dá um negócio ruim desse tanto pro cara e não dá alguma coisa para compensar isso. Eu tinha que fazer alguma coisa para não ficar doido, eu resolvi estudar tecnologia para valer, que era uma coisa que eu já gostava. É, que lá atrás você falou que até se dividiu, né, Entendeu? engenharia. Pois é, que era uma coisa que eu já gostava. Então, eu entrei muito a fundo nisso. Primeiro contratei um puta professor, que era um cara que era chefe de processamento de dados do IBGE, que eu queria saber tudo de informática, tudo, mas lá na essência, sabe? Que porra é hardware, por que o que é drive, por que como é que é essa interligação, como é que não sei o que, bicho, eu era muito doido, para querer saber tudo. Descobrir a fundo como é que funciona tudo. Estudei feito um louco, o cara ia 3 vezes por semana na minha casa, eu na cadeira de roda, estudando esse negócio. Aí depois eu porra, já tô na hora de começar a mexer com... Chegou uma hora que o professor me abandonou, ele falou, cara, eu não posso te ensinar, mas não, tu tá me perguntando coisas que eu não sei, tu tá num estágio que eu não... que agora era contigo, porque... Eu já nem sei te responder. E puxando pro lado do processamento de áudio, né? Porque aí eu comecei a entrar na minha área, e ele não era tinha área nada a dele. ver com isso, ele só era de informática, o que ele podia me ensinar, ele me ensinou. Sim. O cara foi muito honesto, muito legal. Eu falei, meu irmão, deixa comigo, daqui pra frente. Eu sei que de lá pra cá eu nunca parei mais de estudar, Sim. entendeu? E de ter objetivos. Tipo assim, quando eu comecei a mixar, esse disco aí eu mixei, mas eu mixei ainda com o auxílio de um técnico muito bom, que é meu irmão. Fiz vários discos com ele, inclusive o Iluminado Dominguinhos, esse que a gente ganhou do Grêmio. Aham. Mas depois eu sempre tinha uma consideração a fazer, eu sempre tinha alguma coisa que eu sabia que podia ser Parecia melhor. faltar algo. Sabe, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista. E aí comecei a estudar a fundo essa coisa da mixagem e da sonorização, sabe? Compressão, equalização,
delay, reverb, não sei o quê. salas, como você... Sim. Sabe, tudo, porque é muito... É muita sutileza, Fica sutil. Sim. sabe? E o que acontece? É quase uma alquimia ali Aí já. cada música pede uma coisa, não tem uma Co- fórmula. completamente não tem uma diferente. fórmula. Completamente diferente. Cada músico tocar a mesma música de 10 vezes diferente. Se o cara... Isso mesmo. Bicho, e se você quiser de fato chegar a uma sonoridade legal, você tem que estudar esses detalhes, essas minúcias, entendeu? E eu resolvi partir para isso. Eu peguei assim um disco do Steve Wonder que tinha uma faixa que tinha um som assim tão absurdamente bonito. Eu tenho um equipamento muito bom. Aham. Eu tenho um home studio muito top mesmo, com as melhores caixas que tem no mundo. Eu uso Genelec, eu tenho 3 pares de Genelec, sabe? O meu computador agora, eu tenho 3 computadores da Apple, mas o mais novo que está lá é um Mac Studio, que eles lançaram, Sim, novo e tal, só que o meu é bonzão. com processador Ultra. É sempre assim, é comprado lá na época, o que posso botar mais de processador? O que posso botar mais de memória? Então, assim, é o top do top. Eu sou Pra poder trabalhar ali na primeira linha da coisa. Eu sou assim. Então, tá difícil aqui. Tomar um golinho de água pra aliviar. Deixa eu tomar. Onde é que eu estava? Na história do teu home studio. Isso, Da estrutura que tu tem. Inclusive, só pra tu continuar, eu vou te Sim, lançar sim. só uma pergunta. Zé, como foi tu vir desse mercado analógico, que é ali década de 70 sim. e tal, e hoje tu já fala no Mac, tu já fala numa coisa ultra É, moderna é. de produção de som. Tu fez essa transição, como é que Do foi? analógico pro digital, né? Eu digo que eu sou completamente híbrido, velho. Porque o que acontece? Eu, quando trabalhava no analógico, na Polygram, por exemplo, eu tive a felicidade de trabalhar com alguns dos... Aliás, somente com o seu Ari, que era, para mim, o maior técnico de estúdio que eu conheci. Sim. O cara era um mestre. Sabe esse cara que te ensina o detalhe? Sim. Então, em todo disco que eu produzia, eu fazia questão de participar da mixagem. Claro. Maravilha. E de dar pitaco mesmo. Então, eu aprendia muito o tempo todo, Sim. sabe? Quando eu parti para mexer com compressores e analisadores e equalizadores, não sei o que, eu já tinha alguma intimidade com essas criaturas Aham. lá do analógico, porque na verdade é a mesma coisa. Mesma coisa. Hoje só virou um plugin, né? Ele virou um plugin e muitos dos plugins que a gente usa, eles eram... São baseados em ferramentas Não, mesmo eles físicas, eram... né? Eles existiam, Eles né? Eles existiam. É, tem um plugin até ali. Eles até edita existiam. A imagem, né? É. A imagem do trambolhão antigo. É uma simulação daquilo que... Então é isso. Então, por exemplo, eu estava falando do lance da música do Steve Wonder, que Ah, me tá, chamou a isso aí é atenção. sensacional. Um som completamente absurdo, lindo, não sei o quê. Eu falei, eu vou chegar nesse som. Sabe como é que é? Aquele negócio assim, eu vou atingir esse nível de mixagem. Obstinado. E aí, Aí comecei, cara. Todo dia eu acordava, tomava meu café, sentava ali, escolhia uma faixa que tinha mais ou menos os mesmos elementos, mais ou menos. Claro que não tinha a voz do Steve Wonder, né? Mas Vamos deixar isso aqui à parte. tinha batera, tinha baixo, tinha Tinha os guitarra, tinha instrumentos não e sei o tal. quê, entendeu? E E aí, ambiência. Aí comecei a... Vixe, comecei. E aí a cada dia eu gostava mais um pouquinho do que eu estava ouvindo. Aham. Aí desmanchava tudo no outro dia e começava de novo. Do zero. E aí já gostava mais. Aí chegou uma hora que eu disse, eu cheguei lá. caramba. Eu cheguei lá. Eu cheguei mesmo. E cheguei de uma maneira que eu sabia o que eu estava fazendo. Isso é mais importante, né? Aí eu comecei a pegar outras faixas para mixar e bam, rapidamente eu já chegava naquele som, naquele timbre, Aham. sabe? E aí comecei a escolher desafios um pouco
maiores. Mas eu queria voltar naquele disco que a gente parou ainda agora, daí foi mudando Da Elba e do Dominguinhos. do Baião de Dois. Baião de Dois. Porque o que acontece? Eu acho que esse disco merece, de fato, A gente, quando terminou esse disco, eu falei para Dominguinhos era... Eu nunca vi esse cara tão feliz na vida. Porque quando eu comecei a produzir os discos de Elba, ele já estava morando em São Paulo. Porque quando ele foi morar em São Paulo, eu comecei a gravar muito no Rio de Janeiro, porque aí não tinha mais Dominguinhos. Entendeu? Então eu deixei de ser o sub para ser o titular. Certo. Tu tá entendendo? E aí depois eu comecei a produzir, né? Comecei a produzir na Sony. Um cara chamado Mauro Mota, que morreu agora recente, que não sei se vocês sabem quem é esse cara, foi produtor de Roberto Carlos por mais de 30 anos. Sim. E autor de muitas músicas de sucesso de Roberto Carlos. O Mauro era um cara que me observava lá dentro da CBS, porque eu gravava bastante na CBS, nesse tempo eu estava gravando bastante lá. A CBS tinha um selo alternativo, que chamava-se Epic. Muitas gravadoras tinham isso, né, Zé? Todas tinham. De ter um Todas selo tinham. alternativo. Que era um selo mais barato. Aham. E se a gente tiver tempo depois, eu até te explico por que era isso. Mas, então era o Epic. Esse Epic, o cara que Fagner era muito influente dentro para produzir aquela galera do Ceará toda, a Melinha, Ednardo, né? Aí começou a pintar o Macarrão, que era o Ivaí Villarreal, era o diretor artístico desse selo e o produtor titular, digamos assim. Aí, porra, virou meu amigo pra caramba e começou a me chamar pra gravar todo dia. E foram muitos artistas gravados ali naquele ambiente ali. Fagner, Elba, Ednardo, Zé Geraldo, Amelinha, Zé Ramalho, Pepeu. Cara, gente pra caramba. Muitos nomes. Teve alguns que não vingaram, né? Que eu não tô lembrando também. Mas foram vários. Né? Hildon. Lembra de Hildon? Na Rua, na Chuva e na Fazenda também. Sim. Que, aliás, me ligou agora recente, na semana que eu estava viajando para cá, que ele quer fazer um... Hildon é do Rio Grande do Norte, né? Ah, é de Natal, né, nordestino. Ele quer fazer um disco agora cantando música nordestina e que aqui eu produza. Eu falei, pô, vamos fazer. Que a gente é amigo. Pois é, então... Eu comecei a gravar com esse povo todo. E, cara, é tanta história que essa porra vai enrolando tudo. E já não sei mais por que veio pra aí. Eu tava com Dominguinhos. Sim. Mas você Eu tava... tava contando que quando o Dominguinhos foi pra São Paulo, tu começou a gravar. Gravar eles, muito. E aí virei produtor, Foi pronto, aí que por tu causa de virou Mauro. Mauro me observava gravando ali com esse pessoal todo. E aí Gil me chamou para tocar com ele. Gilberto Gil me chamou. Alceu Valença foi o primeiro a me chamar. E eu fiz um projeto Pixinguinha, que nessa época era a coisa mais incrível que existia, era o projeto Pixinguinha. Era chique você fazer o Pixinguinha. Eu fiz com Alceu Valença e Jacques do Pandeiro. Entendeu? Eram 42 shows, cara. Grande Jackson do Pandeiro. Pô. E pagava bem pra caramba. Nunca ganhei tão bem, sabe? E aí, cara, depois desse negócio, eu fui tocar com o Gilberto Gil. Né? Eu fui tocar com o Gilberto Gil. Já tinha feito o show de lançamento da Elba. A Elba gravou o primeiro disco, Ave de Prata. E fez um show de lançamento e me convidou. Tu falou que tu tem esse projeto do tambor. O que tu tá fazendo agora? Que tu tá trabalhando, que tu pretende que venha assim de trabalho teu? Eu estou trabalhando com isso aí também, em cima desse projeto, porque esse projeto eu quero ele o ano que vem funcionando. Mas eu queria ter terminado de te dizer o negócio que eu estava falando, na verdade, sobre Dominguinhos, quando ele foi para São Paulo. E eu comecei a todo ano trazê-lo.
Certo. Ele não queria vir no começo. Não, Zé, não precisa. Eu quero você, Dominguinhos, no disco. Eu quero. Mas Zé, você faz tão bonito, você toca tão bonito. Eu digo, eu já toquei 3 faixas, mas eu quero você. E você está esquecendo uma coisa, o produtor agora desse troço sou eu. Você vai vir porque eu quero. E aí, ele veio o primeiro ano, aí quando ele chegou, eu tinha uma ideia de, pô, Dominguinho é um compositor incrível, né? Aham. E Nando ficava dizendo pra mim, aperta ele que ele tem muita coisa pra mostrar. Nando Cordel, porque Nando é muito meu irmão. Sim. Eu gravei alguns discos com o Nando também. Aí, Dominguinhos, o que tem de novidade aí pra gente gravar? Aí começou a gente gravar a música de Dominguinhos. Todo ano tinha uma música dele. Escolhia-se o repertório, mas já tinha uma música reservada. Uma música ali Até separada. quando aconteceu uma que foi incrível, que foi... E tinha umas coisas assim, porque quem administrava nesse tempo no mercado era assim, tem o diretor artístico, a gravadora, e tem o produtor. Uhum. E tem o artista. O produtor é o elo entre a gravadora e o E o artista. artista. E o produtor é o cara que manda. A não ser que ele não seja produtor. Mas produtor mesmo, ele manda, a última palavra verdade, dele vai acabou. mandar. E eu era produtor. Eu nunca fui picareta nesse negócio, não. Produtor, eu dei um workshop sobre isso. Eu digo, produtor, primeira coisa que ele tem que saber música. Segundo, ele tem que saber de tecnologia pra caramba. Ele é o cara que vai decidir. Terceiro, ele tem que ser líder, ele tem que saber mandar. Sem precisar ser violento nem nada. Pelo rei da simpatia. O meu ambiente de gravação é o mais, sabe, eu sou o mais moleque de todos. Sim. Mas eu sou o produtor. E acabou. Mas a decisão final, né? Pois é. Então o produtor é que paga, era que pagava, que acertava e assinava. E a gravadora paga um abraço. Porque a gente tinha um plano de gravação que a gente acertava antes. Aí era aquela briga entre produtor e diretor artístico. Certo. O diretor puxando para a gravadora e eu puxando para o artista para aumentar a verba. Aham. Né? Então, quando eu mandava pagar Dominguinhos, eu nunca perguntei para ele quanto era, nem ele nunca me disse quanto era. Mas quando eu mandava pagar ele me ligava. Zé, oi, meu irmão. Meu irmão, eu recebi um dinheiro aqui. Será que isso não é muito? Será que tá certo? É pra mim mesmo? É isso mesmo? Eu digo, pô, isso não é metade do que vale o teu trabalho, porra. Mas sim. Nossa, que história boa. Porra, eu só tava fazendo o que eu achava justo. Certo. Tá entendendo? A gente tá falando do grande. E- E hoje essa questão de gravar do meio de produção musical com as gravadoras mais. Hoje não tem mais gravadora, acabou. Mudou muito, né, cara? Hoje acabou. O mercado musical, na verdade, acabou. Esse mercado que eu vivi, nunca mais, velho. Sabe, quem viveu, viveu. Nenhum Já abraço. no estúdio, cada um faz as. Mas deixa eu terminar de te falar do disco aí. Do Quando, Baião de Dois. quando eu fui chamado, até quando eu entreguei o Baião de Dois, que eles não tiveram cuidado, que deviam ter, eu segurei as masters, os originais e tal, não sei o quê. Certo. E falei para Dominguinhos, ele na felicidade que ele estava, na alegria que ele estava, porque ele nunca gravou um disco com tanto cuidado. Os discos de Dominguinhos sempre foram meio esculhambados. E eu dizia isso pra ele, né? Aí eu falei, ó, tem uma música que eu conheço, eu te amo, cara. Mas seus discos são umas merda. São mal feitos pra caramba. Poxa, Zé, é mesmo. Eu dizia, mal feito. Eu vou fazer um disco com você. Eu vou fazer um disco com você, teu, pra gente ganhar um Grammy. Faça, meu irmão, pô, eu faço. Eu falei aquilo assim de, sabe? Supetão. É. No dia que a gente acabou esse disco, e ele antes disso me mostrou uma música, negócio do mestrinho, Aham. me mostrou uma música, tocou uma música pra mim assim, uma música inédita, dele com Climério. Eu falei, porra, que música linda, vamos gravar essa porra agora. Ele falou, como vamos gravar, meu irmão? O disco não já tá pronto.
Eu falei, Vânios, liga o microfone, bota o microfone no estúdio e bota o fone para Dominguinhos. Eu quero gravar isso agora, Dominguinhos, de sanfona e... Eu vou botar um clique aqui para ti e tu vai ficar ouvindo lá no fone e eu vou fazer sanfona e voz. Mas para fazer o que? Não sei, Domingo, o que eu vou fazer com isso, mas eu quero gravar essa música. Só grava. Porra, tu pode gravar? Tá bom, bora. Gravei. Essa música ficou comigo anos. Aí, essa música eu dei para Mestrinho. Essa música foi que agora ele falou, recebendo o prêmio, que ele ia para minha casa e ficava chorando a tarde toda, ele e eu. Sim. E aí um dia o Zé estava de saco cheio, de eu estar chorando na casa dele todo dia, disse assim, eu vou te dar a música. Foi mais ou menos isso, né? Porque Dominguinhos, com essa coisa dele ser generoso, que era isso que eu estava... Porque ele me abriu as portas. Sim. E eu tive a felicidade de abrir para alguns. Sim, Mestrinho foi um, né? Mestrinho foi o último deles, acho. Porque tem Meninão, Rafael Meninão, que está tocando também muito bem, com muita gente, que toca com Elba, que foi eu também que dei oportunidade. Camilo Mariano, que foi o maior baterista. Mas por que tu falou que tu ganhou um Grammy e não tem o Grammy? Porque você... Vou te explicar por quê. Aí, na verdade eu tenho, né? Só não está comigo. Ele está lá, no Museu das Coisas de Dominguinhos. Ah, sim. Sabe, eu abri mão Porque, na verdade, é assim, quando você ganha se o artista ganhar um prêmio da música, o Grammy, é tudo a mesma coisa. O prêmio é do artista. Se o disco ganhar, é do produtor. Ah, certo. Então, o Dominguinhos, até, esse prêmio é seu. Eu falei, não, eu não ganhei nada só. Esse prêmio é nosso. E no outro dia eu botei na minha rede social, assim, o nome desde o Hold até Toda a equipe, né? até ele. Todo mundo ganhou. E quando o pessoal do Grêmio entrou em contato comigo, eu mandei, ele já estava no hospital. Sim. Já em coma, aí eu não quero falar sobre isso. Aí eu mandei entregar lá. Entendeu? Aí eu mandei entregar E ficou com ele, né? para ele. E ele nunca viu. Mas ele soube, porque aconteceu uma coisa assim. Foi muito rápido. O prêmio foi em novembro, em dezembro ele já estava em coma. O Dominguinhos tinha o hábito de me ligar por telefone fixo, pela manhã, pra gente conversar. Me ligava muito. E somente depois da volta da porcaria da doença. Aí teve um dia que eu estava deitado em casa, já umas 10 e pouca da noite, vendo televisão. O telefone tocou. Minha mulher pegou o telefone, era um telefone fixo, sem fio. Amor, Dominguinhos quer falar com você. Eu levei um susto. Mas de pô, tá acontecendo alguma merda. Por que nunca me ligava nessa hora? Domingo, o que foi que houve? Não, fica calmo, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Eu disse, pô, tu nunca me liga essa hora, pô. Não, tava com vontade de conversar um pouco contigo. Cara, nós ficamos papeando. Uns 40 minutos, sei lá. Jogando conversa fora. Como a gente ficava, sempre. Aí, depois despedimos e tal. Dormi. Quando foi 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, minha mulher me acordou. Amor, acorda. O que foi? Você ganhou um Grêmio. Você ganhou um Grêmio. Eu disse, o quê? Você ganhou um Grêmio. Saiu agora no jornal aí que o Iluminado Dominguinhos ganhou. Cara, eu dei levantei, fui lá pro meu computador, entrei no site do Grêmio, tinha ganho. Aí peguei o telefone e liguei pra ele. Domingo, tu tá dormindo? Não, meu irmão, já tô acordado. Eu disse, tu lembra o que foi que eu te falei quando eu te disse que teu disco era uma merda, que eu ia fazer um disco contigo pra ganhar um Grêmio?
Eu lembro que tu falou um negócio mais ou menos. Aí depois nós ganhamos o Grêmio. Ele disse, o quê? Eu falei, porra, ontem à noite tu me ligou. Na hora que tu me ligou, com certeza era a hora que estava saindo, cara, esse troço. Tu é um cara tão sensível que tu sentiu isso e me ligou. Tu tiveste um ensaio. Ele disse, que diabo é isso? Que diabo é isso? Diabo é insight. Eu digo, é uma premonição. Ih, tá complicado. Aquele jeito dele, eu morria de rir. Né? Eu digo, pois é, tu sentiu, cara, o lance que a gente tava ganhando esse Grêmio, nós ganhamos o Grêmio. Saiu pro disco, eu falei, saiu, então é teu. Esse prêmio é teu. Eu falei, não é meu nada, esse prêmio foi esse papo que eu tô falando. Entendeu? E aí até quando eu mandei levar pra lá e tal, então... Ou seja, ele chegou a saber do Grêmio. Ele só, não claro... viu, né? Não curtiu a vitória. Ele só não... Porque depois aconteceu, logo em seguida, que isso foi no final de novembro, né? Que é quando acontece a festa do Grêmio, lá nesse ano, pelo menos foi. Foi 2012 que nós ganhamos. E aí no dia 13 de dezembro é o aniversário de Seu Luís, que agora virou o dia do forró. Não Dia sei do se você forró. sabe. Eu já ia até falar isso aí. É aniversário do Gonzaga. De Gonzaga. Era aniversário do Seu Luís e ele foi para Exu. Ele estava em Recife. No dia que ele estava falando comigo de Recife. Ele tinha um apartamento lá, ele ficava a temporada em Recife. Aham. Aí ele foi para Exu. Eu estava em São Luís do Maranhão. Ele me ligou. Eu estava no carro com um amigo meu. Eu digo, ó, que ele tá ligando, Domingo. Fala, Zé Domingo. Oi, meu irmão. Tô na estrada. Tu tá na estrada? Tá fazendo o que na estrada? Tu tá indo pra onde? Tô indo pra Exu. Falei, cara, tu não devia. Puta que pariu do meu. Tu não devia, né? Mas, pô, tu vai pegar essa estrada à noite aí. Lá é bem frio de noite, cara. É porque é a região de serra ali, Aí. que geralmente de dia é muito quente, de noite Pô, é... isso não vai te fazer bem, cara. Não, tu não devia. Não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Que ia ter uma festa para Seu Luís. Pra Luiz Gonzaga, o Que era Gonzagão. não sei quantos anos e não sei o quê. Eu tenho que ir. Quando ele voltou de Exu, ele já voltou ruim pra caramba, internou, já com pneumonia. 2 dias depois, eu falei com o Mauro, filho dele. Foi pra lá. Mauro falou, Zé, tá feio a coisa. O velho não responde e tal, não sei o que, acho que nós vamos ter que levar ele pra São Paulo. Ele andou de avião, entrou no avião, em coma, né, velho? Sem saber. Ele não gostava de viajar de avião. Não, ele não viajava. É. E aí, pô, nunca mais ele acordou. Parada violenta. E aí, esse disco aí, Baião de 2, eu estou aos poucos remixando. Mixando. Eu tô dando uma sonoridade para esse disco que eu acho que eu vou chegar lá na Tem Sony. previsão pretende lançar ele remixado, alguma coisa? Eu pretendo, eu não sei como é que vai ser isso, porque eu pretendo o seguinte, eu pretendo chegar lá na Sony, eu vou marcar uma reunião com o diretor artístico, que eu não sei quem é que está atualmente, mas eu vou chegar lá e vou dizer, abre o som e ouve isso aí. O cara vai ouvir e vai pirar, porque ele não deve conhecer. Sim. Se vacilar, ainda nem escutou direito. Ele não conhece esse disco. A Sony meio que cagou pra esse disco. E aí eles vão ter que dar a forra do que eles não fizeram. Porque Reparar os danos. a minha ideia é exatamente que seja relançado. Não quero nesse nome de Baião de 2, que eu nunca gostei. Eu quero Elba Ramalho e Dominguinhos. Só isso já basta. Só Sabe? esses 2 nomes. Remix Zé Américo Bastos. Top. E um abraço. E eu quero que a Sony faça isso, porque se ainda vou ameaçar vocês, se vocês não fizerem, eu vou fazer pirateado. Eu vou piratear o meu próprio trabalho.
Te juro por Deus, eu vou fazer isso. Zé, a gente vai ter que encerrar, infelizmente o programa tem tem que tempo, fazer uma segunda mas a parte, gente que é vai muito ter que chamar Zé de novo aqui pra conversar mais, porque eu acredito que tem mais umas 50 histórias bem aí que a gente tinha que saber. A gente só falou de um trabalho, De uma basicamente, e de Nonato, entendeu? Nonato. Agora, na hora que você botar a música popular brasileira inteira, nós vamos ter que fazer uns 10 programas mais. Né? Meu Deus do céu, bagagem é o que o homem tem, né? Mas antes de encerrar, queria te agradecer demais por ter topado vir aqui conversar com a gente hoje. A gente costuma aqui não dizer, a gente diz bastante aqui que não tem um episódio mais importante do que o outro, porque a gente tá montando meio que fazendo um álbum de figurinhas aqui, cada figurinha é importante pra gente, né? Claro. Mas ter esse episódio aqui contigo, conversando coisas tão importantes, ver tu te emocionando ao falar de Dominguinhos me emociona também. E poder dividir um pouco disso aqui com a gente, pra mim, pra Eduardo, nossa, é um momento que eu posso dizer que é único pra minha vida. Eu saio daqui hoje com muito mais bagagem artística, porque a música brasileira passando Nossa, aqui, né, pô. na nossa frente. eu nem sei se eu vou falar algum exagero, mas possivelmente a gente pode estar sentado aqui com o único maranhense que tem um Grammy, né? Tem outro, eu não lembro. Eu não lembro também, não sei. lembro. Mas que maravilha poder dividir um pouco essa conversa contigo. A gente ainda não se conhecia desse jeito, mas Pois é. da mesma forma que a gente falou no começo do programa, tu contou pra gente, na verdade, que o Bicho Terra te reverenciou. Hoje é a gente aqui que vai te reverenciar, porque, meu irmão, Ó. salve, salve, cara. Não é à toa que todas as pessoas que conversaram com a gente, falaram do teu nome, levaram isso pro patamar maior possível, falando, cara, vocês precisam conversar com esse homem. Fernando Atalaia foi um... Fernando, inclusive, Passou teu contato pelo cara, fala com Ele me ligou algumas vezes, ele me mandou uma Isso é uma mensagem. lenda viva, conversa com esse cara. gratidão demais por poder passar esse conhecimento Meu pra gente. irmão, é um Zé. prazer. E todas as vezes que vocês quiserem conversar qualquer coisa, Vai querer. pô, Não, eu já vou marcar aqui contigo pra conversar por fora das estou à câmeras mesmo. disposição. Eu vou salvar teu telefone depois. Aliás, o teu já tá comigo. Já tem, vai, falta o meu. Eduardo, e aí manda o outro. Eu vou mandar o número dele pra ti, André. Isso, e eu falo Aí tu já me manda o André e tal. que eu quero um dia escutar esse álbum aqui da Elba com o Dominguinhos exclusivo. Tu queres, cara, eu vou te prometer e a gente pode marcar talvez para semana que vem um dia, Aham. pela manhã, uma coisa rápida, porque eu tô tendo algumas reuniões Sim. lá no estúdio 98, porque eu tô querendo fazer talvez alguma coisa com. Eu gosto muito da proposta deles. Do estúdio, né? Sim. Eles montaram uma coisa de alto nível aqui em São Luís. Isso todo mundo fala. Isso me conquista, isso eu acho muito bacana, porque São Luís precisava. E eu tenho conversado com eles, tenho inclusive dado alguns workshops lá, assim, particular, Sim. técnico deles, que é uma pessoa que eu gosto, e pro próprio dono, que é o Rafael, que é um outro cara que eu gosto. Sim. Então, eles queriam fazer uma coisa assim, mas eu não, para dar aula eu não me proponho muito Sim, assim. Eu não- entendo. mas eu tô abrindo uma exceção assim para eles. Eu tô dizendo, ó, tô dando para vocês de mão beijada algumas coisas que eu aprendi nos últimos 20, 30 anos. E com muita dificuldade que teve que aprender sozinho. E uma das coisas que aconteceu ontem foi a gente ouvir duas faixas, eles quiseram ouvir mais, eu falei, não, tá bom. Eu estava na hora do almoço, eu estava com fome, então a gente pode, sim, marcar Vai ser uma um honra. dia na semana que vem, a gente marca por 1 hora, se eu peço 1 hora lá, a gente, porque vale a pena, A gente vai. claro, vale a pena, E tá gravado aqui, né? Não tem nem como ele fugir. vale a pena dar uma ouvida nesse novo filho aí, que era um filho velho, tá virando, Tá sendo reinventado. reinventado.
Zé, satisfação mais uma vez. Vou encerrando o programa aqui com vocês, galera. Hoje a gente teve essa participação aí icônica de Zé Américo junto com a gente aqui, conversando sobre essa história toda dele, uma carreira gigantesca. Mas vale lembrar que além deste episódio, todos os outros do Garagem Alternativa, são mais de 80 episódios, eles estão lá no canal do YouTube do Imirante.com. Você também pode conferir a gente lá no Instagram, @podcast Garagem Alternativa, com certeza um ou mais cortes, porque foram muitas coisas boas faladas por aqui. A gente vai contar com os cortes desse programa e de todos os outros, você vê lá no Instagram da gente. E Dudu, a gente também tá no Spotify, né? Está no Spotify, está no YouTube, sempre um cortezinho lá para chamar a atenção pro programa, para assistir na íntegra. Tá também no Spotify, tá no YouTube, tá em todas as plataformas digitais, você encontra a história da música maranhense. E hoje o Zé Américo, a história da música brasileira se entrelaçando com a história da música maranhense. E é isso. Hoje a gente conversou com o maestro e amanhã pode ser com você. Se você é um artista que trabalha no cenário autoral maranhense, quer conversar aqui com a gente, manda lá na DM do Instagram qualquer mensagenzinha dizendo, me olha aqui que a gente vai conversar e vai dar um jeito de encaixar. A ideia aqui é agrupar o máximo de artistas possíveis pra gente montar essa história da música maranhense pra vocês, galera. Isso foi o Garagem Alternativa, conectando você ao som da sua cidade. Até a próxima.